Parabéns, pastor Manuel Filho, pela visão de tornar um projeto de lei o Dia da Bíblia na nossa cidade. E nós queremos que coisas maiores virão. Quem trouxe a Bíblia de papel e pode levantar para os céus? Diga assim: eu amo a Bíblia Sagrada. Diga: ela é luz para a minha vida, sabedoria para a minha história. Diga: tudo o que eu preciso tem na Bíblia Sagrada. Diga amém. A Bíblia é o livro mais lido, ouvimos aqui, mas também é o livro mais perseguido do mundo. Quando nós falamos da Bíblia, nós estamos falando da instrução que Deus nos deu, não apenas para uma vida espiritual, como pensam as mentes religiosas. Ela contém tudo o que nós precisamos para qualquer questão, causa ou área da nossa vida. Há uma expressão de Deus na Bíblia para nos dar um norte, uma direção, para apontar um caminho, nos colocar num destino, nos aprumar numa rota e, sobretudo, nos mostrar uma solução. Eu acho interessante fazer menção do que disse Lincoln, um dos homens que marcam a história americana. Olha o que ele disse acerca da Bíblia: eu amo a Bíblia, eu creio na Bíblia, ela é a maior dádiva de Deus que Ele deu ao homem. E ele ainda diz: todo o bem e luz da parte do Salvador do mundo é transmitido por este livro. Dom Pedro II, imperador do Brasil, disse: eu amo a Bíblia, e quanto mais a leio, mais eu amo. Há algumas pessoas que não gostam da Bíblia. Eu não as entendo. Admiro a Bíblia por sua simplicidade, disse Dom Pedro II, por suas repetições e suas reiterações acerca da verdade. Alguém já disse que quando ler a Bíblia, consegue enxergar neste livro muitos erros, mas os erros que este alguém disse acerca da Bíblia encontrar é sobre ele mesmo. A Bíblia é o livro que quanto mais nós lemos, mais nos confrontamos. Vereador Luizão, eu mesmo tenho um costume pessoal particular. Eu trago sempre para mim um texto bíblico como Deus falando comigo, não quando Ele massageia o meu ego ou consolida as minhas vontades. Geralmente eu encaro Deus falando comigo através da Bíblia Sagrada, quando a palavra vem de confronto às minhas realidades, vontades e às vezes até desejos. Eu quero levantar com vocês rapidamente algumas questões importantes, das quais eu entendo como atributos. Geralmente usamos teologicamente para falar de Deus. Como a sessão é à luz da Bíblia, então eu vou usar o termo atributos da Bíblia. O primeiro dele é que a Bíblia é o livro inspirado. E o que significa isso? A Bíblia é o sopro de Deus. A Bíblia é o hálito de Deus transformado em palavras para nós aqui nessa terra. É a palavra que não falha, é a palavra que é dele. E não é locubração humana, é revelação divina escritas em tábuas, em papel e hoje nesse universo digital. É atributo da Bíblia, agora a palavra de Deus, ser um livro inerrante. É a palavra que não falha, não há erro nesta palavra. E sabe o que isso significa? Ela não erra, ela não falha, ela não precisa ser atualizada, ela não precisa passar por uma ressignificação, como alguns no tempo atual insistem em mídia em fazer. A Bíblia é inerrante porque ela não pode errar. O próprio Deus não falha, não erra e sabe sempre o que está fazendo. Fala comigo, Bíblia Sagrada. Fala mais forte, Bíblia Sagrada. Fala como crente, Bíblia Sagrada.
Jesus disse, acerca de alguém imaginar que a Bíblia pode haver falha, em João capítulo 10, versículo 35, olha o que Jesus disse na parte B: as Escrituras não podem falhar. Ele também diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Atributo da palavra de Deus, essa palavra é infalível. Significa que tudo o que Deus disse nessa palavra vai se cumprir. As profecias se cumpriram, as profecias estão se cumprindo e as profecias hão de se cumprir. Não há um tio que escape desta palavra, nem tampouco um i. Tudo vai se cumprir. Ainda enquanto atributo, essa palavra, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é autossuficiente. Diga: a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é autossuficiente. Ela não precisa de ajuda, ela não precisa de cooperação. A Bíblia Sagrada nos mostra que literalmente tudo o que foi dito, tudo o que Deus disse aconteceu, e assim será até o grande dia. Quando olhamos para esta palavra autossuficiente, nós trazemos à memória uma visão de que nós não precisamos colocar um arranjo sobre a sua capa para torná-la mais especial, porque quem disse isso foi Billy Graham. Este livro, falava ele da Bíblia Sagrada, tem uma capa que é ulterior, ou seja, o principal dela não está do lado de fora, está do lado de dentro. A Bíblia Sagrada na estante é um livro, a Bíblia Sagrada no teu coração é um fundamento, mas a Bíblia Sagrada na tua boca é uma arma violenta no mundo espiritual. Fala glória a Deus. A Bíblia, mais ainda, ela é poderosa. Por quê? Porque o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, ele vai dizer no capítulo 3 algo interessante, que por meio desta palavra o mundo foi criado, por meio desta palavra o mundo foi julgado, por meio desta palavra o mundo será restaurado. Fala Bíblia Sagrada. Por esta palavra o mundo também será julgado. E eu finalizo dizendo para os irmãos que essa palavra que hoje norteia as nossas vidas, ela veio dos céus, mas para ganhar força, ela precisa sair da minha e da sua boca. O vereador Luizão falou comigo agora há pouco sobre o time que nós estamos de pregar o Evangelho nesta cidade, nesse tempo onde estamos tendo uma oportunidade para isso. E a Bíblia é a nossa referência. Precisamos nos nossos lares fazer declarações proféticas do que contém essa palavra. Você precisa dizer com sua família todos os dias: a minha família ama a palavra, a minha casa ama o Senhor. Esta palavra é direção para os meus caminhos. Eu quero assim agradecer a minha oportunidade, dizendo para vocês que essa palavra Jesus chama de semente. Mas uma semente, se não for plantado numa terra, ela não vai brotar, ela não vai ganhar vida. Então abra a sua boca, plante a semente da palavra de Deus. Não se preocupe, porque o resultado, quem se carrega é o grande agricultor. Que Deus abençoe cada vez mais a nossa cidade, em nome de Jesus.